Então vamos lá, no divórcio. Sempre vem a questão, doutora, eu trabalhei e ela ficou em casa. Preciso partilhar o imóvel que eu comprei com o meu dinheiro, com o meu salário e eu preciso dividir com essa pessoa? Qual é, né, a resposta básica? Tudo vai ser, a gente deveria sim, não, né? Primeira coisa que viria na nossa cabeça seria sim. Mas aí eu vou responder para vocês, depende. Por que que depende dessa situação? Porque depende do regime de bens ao qual você casou. Depende quando você comprou este imóvel, depende se esse imóvel está quitado ou não. Então, dentro dessa pergunta, cabe N respostas. Ela é uma pergunta de situação fechada, aquela que a gente responderia simplesmente com um sim ou não, que é a perguntinha do milhão que a gente brinca lá no escritório, que às vezes aquela pessoa vem pelo WhatsApp ou vem pelas redes sociais procurando a gente e perguntando, né? E aí, Ana, eu tenho exatamente essa situação, eu tenho um imóvel, eu tenho que partilhar? E aí a resposta vai depender da sua situação. Então tem que analisar. Você adquiriu esse bem sobre a constância do casamento de forma onerosa? Ou seja, ele veio através de um contrato de compra e venda, veio através de um financiamento, não importa. Eu comprei ele diante da constância do casamento, sendo eu casado sob o regime da comunhão parcial de bens? Eu vou responder sim, você vai ter que partilhar, independente que ela tenha ficado em casa, independente que o dinheiro, que o salário seja seu ou que você contribua de uma maneira maior. E aí a gente entra lá no 1657 que diz: partilharão todos os bens adquiridos durante a constância daquela união, a título oneroso, independente que esteja escriturado ou não no nome de um só. Ou seja, o carro, o imóvel, qualquer bem que eu tenha que foi adquirido de forma, né, onerosa vai ser. No caso de doação, a gente vai ter que ver, ela é a título gratuito, normalmente você recebe, e precisa ver se ela foi feita em regime ao casal ou única e exclusivamente àquela pessoa, ok? No que eu não partilharia este imóvel? Apenas no caso de ser separação total de bens, ok? Pode ser até que seja uma separação total de bens, onde aquela pessoa fica em casa, não trabalha, tenha outras rendas, o imóvel seja feito partilhado, né? O imóvel seja de um só, adquirido durante a constância do casamento, num contrato de compra e venda, porém o regime de casamento não permite aí a comunhão desse bem. Combinado? Então, essa pergunta a gente vai responder fechado ou não, vai ser um depende, porque a gente tem que analisar aí, então, o regime de bens. Primeira coisa que eu sempre pergunto para o cliente: quando que casou, que regime que casou, quando adquiriu o bem, de que forma for. Só trazendo para vocês novamente sobre partilha, a gente falou um pouco disso semana passada ou semana retrasada. Semana retrasada na live com o Dr. Ricardo Negrão, que já está disponível também nos nossos canais, a respeito da questão de partilha, do que se partilha no caso de imóveis financiados, lembrando que o que vai ser partilhado? Vai ser partilhado a entrada, vai ser partilhado o FGTS que foi utilizado para a compra daquele imóvel, ele vai entrar na partilha de bens, e nós vamos ter aí a partilha apenas das prestações pagas ao longo daquele casamento, daquela união estável. Combinado? Não se partilha pelo valor geral do bem, ou seja, pelo valor de mercado ou até mesmo pelo valor do IPTU, né, valor venal. O que a gente vai partilhar então aí é exatamente sobre as prestações já pagas. Respondida essa? Então o primeiro mito caiu aí por terra. Aí a segunda questão que vem pra gente sempre questão, eu fui separando uma por tema, combinado? Aí a gente vai responder sobre guarda, tá? Deixa eu dar um oi antes para a Rayane, para L de Sam, que entrou agora também, tá bom? Vou dando oi conforme vocês vão entrando. Então vamos falar de guarda. Outra situação. Ele não paga pensão, então eu não preciso deixar ele ver o filho, né, doutora? Essa é uma das perguntas mais recorrentes que vem da seguinte situação. No pay, né? Que não pagou, não tem, né? Então, sem pagamento, sem mercadoria, não. Criança não é mercadoria. Logo, ela não vale, a convivência dela com aquele genitor, com aquela pessoa, não vale
o quanto aquela criança custa, né? Então, mesmo os R$ 200 que paga ali de pensão, isso não dá direito ao outro genitor que detém a guarda ou que detém o domicílio fixo ali da criança, proibir, né? Coibir aquele outro genitor que é o que paga a pensão ou porque está atrasado ou por qualquer outro motivo, né? Porque ficou desempregado ou porque paga pouco, de proibir de ver a criança. Isto não tem nada a ver. Tanto, gente, vamos agora falar até pelo nível, né, técnico da coisa. Tanto que a gente separa, aqui em São Paulo, eu pelo menos separo, guarda de alimentos. Alimentos correm em regra própria. O cara que não paga vai preso. Se você acha que tá pouco, entra com uma ação de revisão. Mas o direito de visita, o direito de convivência do menor, óbvio, ele tem a obrigação de alimentar. Amar é uma questão, como que eu posso te dizer, ela é uma questão particular, assim digamos, me fugiu a palavra, mas ela é um direito que o pai exerce se ele quer ou não a convivência, é um direito da criança. Aí a gente fala assim, mas se é um direito dele não conviver, por que ele vai ser condenado depois por um abandono afetivo? Porque tudo na vida tem um preço. Concorda? Então, se ele abandona, se ele não quer visitar, ele pode ser, mas ele tem que saber que ele vai pagar um preço. E esse preço, gente, não é a mesma situação, o abandono afetivo, né? Do pagamento aí dessa indenização que até o nosso... Deixa eu só fechar a janela, gente, tá tão frio. Começando a esfriar aqui em São Paulo e eu sou super friorenta. E então não são situações, né, do abandono, da indenização do abandono afetivo pela indenização aqui pela situação dos alimentos que não paga. Para isso existe lá na execução de alimentos para pagar, ok? Então a guarda é um direito, não vai existir aí. Tá atrasado, você tem meios para descobrir. Então na guarda a gente não pode, ok? Proibir a criança de ser visto, o pai não vale aquilo. A gente tem pais que pagam R$ 100 porque é o que podem, muitas vezes, porque ganham salário mínimo. São pessoas em situações financeiras difíceis, que são paizão, cuidam, olham. Eu mesmo conheço agora um caso de um que a gente até ajuda de vez em quando, que é de um senhor que ficou com 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, sozinho. A mãe foi embora e deixou ele com os 4 filhos. Ou seja, esse senhor que ganha pouco, depende aí da ajuda de todo mundo, deixa de ser mais pai, menos pai? Não, por sinal ele é muito mais pai. Combinado? Então, nessa história, segundo o mito aí cai. Então essa é uma resposta fechada. Não pode proibir de ver porque não tá pagando ou porque paga pouco de pensão. Combinado? Terceira questão, vamos lá, alimentos. Eu fiquei desempregado e não tenho como pagar. Fiz um acordo por WhatsApp com a minha ex, então tá tudo certo. É válido esse acordo por WhatsApp? Vai dar alguém aí uma opinião? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Vai, responde aí pra mim. Elide, Rayane, Lucilei, vai, Carol, Alexandre, Tamires, o que vocês acham aí da resposta? Vai, assim, a Renata coloca que não, né? Tem validade? Não tem, gente. É outra questão que a gente vai responder não. Não por quê? Porque alimentos não cabe compensação. A gente deu até um curso, né, de direito sobre pensão e alimentos na prática lá. A Elide fala que sim, a Renata fala que não. Vamos lá, Tamires fala que não. Quem mais? Quem dá mais? Tem alguém mais que é da opinião da Elide? Conta pra mim, Elide, um pouquinho mais a respeito, o porquê que você acha que cabe. Põe aí pra mim nos comentários pra gente ver e eu colocar. Mas precisa formalizar em juízo revisional. Aí sim, eu te falar, ele não tem uma validade da seguinte maneira. Ela não traz, né, pra você aquela formalidade existente. Só modifica alimentos, principalmente para diminuir, para aumentar, a gente não precisa de uma revisional, ok? Porque a possibilidade vai sendo comprovada conforme os comprovantes de pagamento. Então, fixei 1.000, um mês eu coloco 1.100, no outro mês 1.100, 1.100, 1.100. Eu comprovo aí
a possibilidade de 1.100, 1.500, 1.500, por exemplo, comprovo a possibilidade de 1.500. Então, para aumentar, eu não preciso. Porém, para diminuir, só é válido só te dá o poder, né, de diminuir aquele valor sem que você corra o risco de uma execução por rito de prisão, sem que você corra o risco de penhora, sem que você seja coibido ali na penhora do seu salário, toda essa situação, e que quando você vê lá de diferença de 500 em 500 reais, você está ali devendo o mundo e vai acabar sendo preso, né, porque não tem como pagar essa execução de uma maneira. Só vai poder ser feito através do quê? De uma revisional ou mesmo de um acordo, né, entre as partes. Pode ser feito entre um acordo entre as partes formalizado, assinado por um advogado, em juízo, tudo certinho. Para quê? E a gente coloca tudo isso através do quê, né? Através de um documento para que haja uma nova sentença homologatória ou modificatória, nesse caso, né, de modificação de valores, para que dê lá a chance daquela pessoa pagar menos. Eu sempre falo isso para os clientes, eu falo, até que haja uma nova sentença, então você se prepara, porque enquanto estiver tramitando aquele processo, obrigatório o pagamento na integral daquela sentença anterior. Combinado? Então, essa resposta vai ser não. A conversa de WhatsApp, tá, Elid? Pode ser até uma prova. A gente já teve caso disso lá no escritório, temos audiência agora no começo de maio, que foi exatamente esse caso. Eu conversei com ela, tá tudo bem. Tá sempre tudo bem, até a parte de descobrir que o outro viajou, até a parte de descobrir que o outro casou novamente, teve um outro filho, até que tem alguma coisa que desagrade aquela parte, pronto, aquele documento já não é válido. Ela traz um indício de um acordo, ela pode trazer um indício, mas como não cabe compensação, o juiz vai falar o quê para esse cliente nosso, né? Olha, querido ou querida, não importa, você está obrigado a pagar porque não existe a formalização deste acordo, e o que fica válido é sempre a última sentença que fala sobre estes alimentos, tá bom? Oi, Carolzinha, amiga da minha filha que adora as nossas lives, assiste, quer fazer direito, tá aí no 3º ano, quem sabe, tá bom? A Zercon para contribuir numa revisional. Contribui, tá, Elliot? Contribui, mas não é peso. A maioria dos juízes que eu conheço nesse tempo aí que a gente tem feito de execução, não dá. Ao contrário, né, do que a gente tem às vezes prova de guarda, que a gente usa muito mensagem de Facebook, troca de mensagens para ali colocar alienação parental, de colocar ali proibição, acordos. Na questão de guarda, a gente consegue usar muito mais essas mensagens. Mas para a questão de alimentos, como ela tem toda essa formalidade, todo esse rito diferente, acaba não dando certo. Combinado? Vamos lá. 4ª pergunta, que também é uma das coisas que mais aparece pra gente dentro lá do escritório, ok? Somos em 2 filhos, 2, 3, não importa, mas normalmente são 2 filhos. Mas fui eu quem cuidei sozinho do meu pai e da minha mãe, cuidava, olhava, punha na cama, tirava da cama, fiquei lá, deixei de casar, deixei de viver minha vida para cuidar deles. Então, eu herdo sozinho todos os bens, porque fui eu quem cuidei, ou tenho ali uma compensação desse serviço que eu prestei para eles na hora de fazer ali a partilha de bens. Sim ou não? Essa resposta. Posso compensar? Posso ter alguma coisa dessa maneira? É outra pergunta fechada. Não. Entendeu? Não cabe. Não importa quem cuidou, ok? Ali caberia, durante a vida daqueles pais, né? Caberia ali aquele irmão da qual cuida entrar, inclusive, com uma ação, com obrigação de fazer, que é ajudar a olhar. Caberia ali pra gente uma ação de alimentos em favor dos pais, caso fosse preciso, até mesmo fosse preciso para bancar as despesas, vamos supor, de plano de saúde, colocar as questões de plano de saúde, colocar as questões de
cuidador, ajudar, as despesas gerais. Ixi, fiquei cheia de brilhinho, agora eu não sei tirar isso do filtro. Agora vocês vão me aguentar brilhando o resto do dia. Ficar daquela maneira, tudo. Não, cabe você entrar, inclusive com uma ação obrigando, né? Com a obrigação ali de ajudar a cuidar, como se fosse um menor, né? A gente não tá falando ali que tem a ação de guarda, né? Que tem um montão de responsabilidades em relação aos filhos, a mesma coisa em relação aos pais. Mas não vai caber, né? Não caberá aí uma indenização. Eu acho que seria a palavra mais correta, né? Não é nem meação ou mesmo um direito. Caberia uma indenização, né? Sobre essa situação, não. Você não é empregado, você não é considerado, você tem o direito e o direito não, desculpa, o dever de cuidar deles, feito ali pelo Estatuto do Idoso, pelo Código Civil, que diz que os alimentos são recíprocos, que esse direito de cuidar é recíproco entre pais e filhos e até parentes mais próximos, né? Toda essa situação, mas não cabe nenhuma indenização. O que ocorre, e aí a gente precisa verificar, tá? Enquanto advogado, com certo cuidado, quando é o cliente que é o indenizado, né? Principalmente vem procurar a gente precisa tomar cuidado com qual situação dele vir falar assim, meu pai deixou um testamento a meu favor com 50%, que era para compensar. Precisa ver como que foi feito esse testamento, se o pai estava lúcido, se a mãe estava lúcida, se era aquilo mesmo que se desejava fazer, né? Por quê? Porque dá muita cara de fraude, né? Dá cara assim de, olha, eu empurrei essa situação com indenização, eu coloquei aquilo, sabe? Eu convenci. Então, o que acontece nessa situação, principalmente o que está acontecendo dentro dos cartórios, né? Quando se vai fazer um testamento, principalmente que beneficia um dos filhos em detrimento dos outros, né? O escrivão fica ali sozinho, né? Com aquela pessoa que está fazendo o testamenteiro, né? No caso, está lá fazendo o seu testamento, para entender se ele sabe o que ele está fazendo, explica disponível, explica legítima, vai explicar para ele até onde que ele pode dar, que ele não vai poder doar 100% daquela casa para aquele filho, que ele pode doar sim a proporção. Precisa, se o outro cônjuge for vivo, sabe, precisa ter todo um certo cuidado. Doação também em vida, acontece muito isso, então quer saber se aquela doação então na doação normalmente a gente faz o outro herdeiro assinar para não ter problema de dizer que é uma doação inoficiosa, ok? A gente tem um caso assim, emblemático lá no escritório, que a doação foi feita, Tamiri, se você tiver ainda, coloca para mim o ano, a doação acho que foi feita em 94 ou 93, um treco assim, foi feito assim, e agora a mãe morreu, foi feita a doação logo após o inventário do pai, e a mãe e a irmã agora vem discutir, exatamente esse caso que a gente está contando, tá? Vem discutir que ela quer e quis dizer que a doação não era válida, que havia passado legítima, havia passado toda essa questão aí de legítima e disponível. Já tinha passado o prazo, inclusive, para questionar qualquer tipo de doação, ok? Então a gente precisa tomar cuidado de quando fica sabendo de quando a doação está feita. Então por isso, ela tinha uma parte pelo inventário do pai na casa, então ela não podia dizer que ela não sabia. Ela era tão proprietária mesmo que se fosse um percentual pequeno, é dela a propriedade, como que ela não sabia que existia aí qualquer caso de que não havia tido uma doação 25 anos depois. É surreal, não cola, sabe? Mesmo que ela quisesse entrar com a ação, a gente sabe que vai estar prescrito o direito e tal, mas diante teria muita contra-argumentação para a gente fazer a respeito disso, ok? Vamos lá, a última eu quero uma votação rapidinha de vocês, aí vamos colocar os que forem mais votados, a gente vai falar. Vocês querem falar, se a gente fale, vai ser também uma questão de divórcio, sobre dívidas no divórcio, ou vocês preferem sobre traição e indenização? O que vocês preferem aí que a gente
fale como a quinta pergunta. Deu empate técnico, então eu trouxe para vocês discutirem, ou vocês querem que a gente fale a respeito mesmo que rapidinho dos dois temas? Vai, um segundinho aí para vocês responderem, se a gente fala sobre dívidas ou se a gente fala sobre indenização, ou se fala aí sobre os dois assuntos. Conta para mim, rapidinho. Nanda, Hermes, oi, Gustavo, que tá aqui. Rodrigo, oi. Vamos ver o que vocês querem. Faz as duas. Vai, quem mais? Vamos pelo menos mais duas pessoas ou três aí votando pra gente ficar sabendo o que vocês querem. As duas. Então vamos lá. Quero me divorciar e meu marido tem dívidas. Sou responsável por pagá-las? Ai, que bom, Hélio, é muito bom me ouvir, que bom. Tem hora que nem eu me aguento. A gente brinca, né? Mas eu gosto de ensinar, eu gosto desses papos nossos, a gente sempre aprende. Então vamos lá. Tenho dívidas, né? Vou me divorciar, meu marido tem dívidas. Pode ser esposa, tá? Não importa. A gente sempre usa o marido porque a gente levanta a bandeira do feminismo aqui, né? E meu marido tem dívidas. Sou responsável por pagá-las? E aí vai ser a mesma coisa. Vocês já perceberam que diante do casos de divórcio, todos os outros a gente foi no não teve nenhum que foi sim, né? Não. E aí a gente vem no de divórcio, a gente sempre responde, depende. E aí vai ser a mesma situação da partilha de bens, porque se a gente partilha bens, nós partilhamos dívidas também. Então, o que a gente coloca pro casal? Renata, depende. O que a gente coloca pro casal? Depende de que tipo de dívida. É uma dívida de uma PJ em nome dele? Não, você não é responsável diretamente por essa dívida. Ela pode vir a esbarrar em você, por exemplo, numa trabalhista. Vamos colocar até aí num exemplo de uma trabalhista. Meu marido é dono de uma sociedade, tem lá um montão de processo trabalhista, tá começando a explodir. Vai sair da responsabilidade, né? Vai ter a despersonificação da personalidade jurídica, ou seja, a PJ dele vai desaparecer, ele vai responder como sócio com o patrimônio pessoal dele. Aí pode ser que esbarre ali na sua casa própria. Aí para isso a gente tem embargos, tem toda aquela situação de embargos de terceiro, bem de família, para vir discutindo, né? Com eles e tal. Então vai depender aí da situação. Tem coisa que é particular dele. Ele fez, por exemplo, dívida, eu vou colocar uma dívida aí que vocês podem nunca ter pensado. Ficou devendo o ITCMD do inventário do pai. Caiu lá, ou o IPTU do imóvel do pai dele que ele recebeu. Esse é um bom exemplo. Ele recebeu lá de herança um imóvel na rua A e foi passado para o nome dele e ele passou a dever IPTU daquele imóvel. Essa dívida é minha? Não. É partilhável? Não. Por quê? Porque o bem é bem particular dele, a obrigação, fato gerador dele, né? Tá ocorrendo o quê? Direto lá. Então, eu tenho responsabilidade? Não. Mas se forem dívidas de cartão de crédito, gente, o que me perguntam de dívida de cartão de crédito, mas ele comprou, a dívida do cartão de crédito foi para comprar um celular particular para ele, um notebook, que é o que ele vai trabalhar, ou até mesmo ele usou o cartão para fazer o rotativo ali de compras de mercadorias para a loja dele. Se você conseguir comprovar que aquelas despesas no cartão de crédito, né, mesmo que for até em seu nome, for para um uso exclusivo dele, pessoa dele ou por trabalho dele, a dívida é dele, ok? Agora, se a dívida no cartão de crédito veio, o parcelamento, teve um caso meu assim, parcelamento de viagem da família, férias que ficou, então parcelou lá em 10 vezes, divorciou na volta porque não aguentou passar férias junto, divorciou na volta, ainda faltam 7 prestações para pagar da viagem. É do casal, meio a meio. O que vai ser partilhado dentro do cartão de crédito? Supermercado, despesa com roupas para as crianças, financiamento de banco, empréstimo que foi feito, tá consignado, isso também é outra coisa que aparece muito, consignado feito pra gente o empréstimo consignado que foi feito para reforma da casa, porque sai mais barato o consignado do que pegar um crédito ali para reforma. Então, isso tudo é dívida do casal, mas tem que ser provado, ok? Eu tive casos dentro do escritório que até o cartão vou fazer merchandise, até o cartão da Renner,
que havia de despesa lá de roupa foi partilhado. Por quê? Porque era roupa para as crianças, era caso ali, ou quando um também, né, tem um grande descontrole financeiro de cartão de crédito. Gente, dá BO. Dívida é um dos motivos, eu falo. Eu vou falar uma coisa para vocês que depois a turma vai me dizer aí. Traição dá menos divórcio do que problemas financeiros, do que dívidas, do que um gastar mais do que o outro, do que o descontrole, do que desemprego. Traição ainda vem abaixo disso tudo, porque a gente fala, né, quando a falta de dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela. São poucos os casais que resistem a um desemprego, a uma pandemia, a algumas situações pontuais, entendeu? Então é bem mais fácil. Eu acho que o pessoal perdoa muito mais uma traição. Pode parecer brincadeira, tá? Mas é verdade. Perdoa muito mais uma traição, e aí agora a gente vai falar sobre isso, do que necessariamente dívida, entendeu? Olha lá, a Elide falando, falta de dinheiro é difícil mesmo, né? E aí começa a entrar a grande questão, e hoje de manhã eu falei na Rádio Justiça, logo a entrevista vai aí para os canais para vocês terem, que é sobre até a live do direito imobiliário, a gente traz uma complementação. E eu falei, né, hoje de manhã a seguinte situação. O pessoal confunde muito, gente, mas muito mesmo, a questão de amor com questão financeira. E aonde que tá o erro? Tá o erro lá desde o namoro. Vou casar. Não analisa, não procura, não pesquisa o regime de bens que vai adotar para o seu casamento. Realmente, às vezes um ganha mais, o outro ganha menos. Às vezes você vem realmente com bens que você herdou, às vezes tem uma confusão patrimonial ali sua com a sua família, empresa familiar, e aí o que acontece? Vai lá e casa no regime da comunhão parcial de bens, sem fazer nenhum planejamento, sem fazer um pacto antinupcial, sem fazer nada, sem entender o que aquilo significa. E aí vem perguntas como a primeira que a gente colocou, poxa, mas eu... né, decide lá que ela não vai trabalhar mais para ficar cuidando das crianças, porque no papel ela ganha menos, e aquilo faz, é melhor pagar ela ficar em casa do que gastar, ela ganha 5 do que gastar 7 de escola, porque período integral de escola é mais caro. Então decide aquilo e depois vem achando que o dinheiro é dele. Então tem que desmistificar. Nós advogados temos o papel de fazer uma campanha, vamos aí encabeçar uma campanha de fazer pactos antinupciais, de entender, haver uma prevenção, de oferecer esse serviço de prevenção. Vai casar? Sabe, sei lá, vamos fazer, será que é possível? Óbvio que a OAB não vai deixar, que ela vai falar que é captação de cliente, mas dá vontade de fazer uma coisa, quando vai fazer habilitação lá para o casamento civil, fazer uma orientação jurídica, meia hora lá explicando, ó, regime tal, regime tal, regime tal, regime tal. Para quê? Para a pessoa ter consciência de que não é porque casou numa separação total de bens, ama mais, ama menos, mas você já prevê isso. Num pacto antinupcial, quando eu coloco, eu faço praticamente um contrato, a gente já explica as regras do jogo. Com certeza a gente teria muito menos problemas nos divórcios, a gente não discutiria partilha, porque já existiria isso feito de antemão, né? Por quê? Porque um casal que casa em separação total de bens, o que é meu, o que é seu, eu tenho esse bem, eu quero comprar sozinho, eu compro, mas o bem que eu quiser comprar junto com o outro, já escritura no nome dos dois. Não tem diferença disso, né? Se a gente for pensar, mas não tem diferença. Se eu coloco, e aí a gente volta lá no 1657, se eu coloco só no meu nome, não, vai ter diferença pelo pacto. Para comprar, você compra sozinho. Para vender, você já não vende sozinho. Então a gente precisa parar, tirar essa desmistificação aí de dinheiro. Então, com esse regime, a gente evita ter problemas de dívidas. O que nós fazemos, uma das coisas, eu não sei se todo mundo aqui milita na área ou não, que é possível fazer, tá, gente? É a modificação do seu regime de casamento. Mas para isso é feito num processo judicial, tem que se explicar, tá? Até a Renata colocou que aí tá ocorrendo muito na trabalhista. O cara vai começar a empreender, ela vai começar a empreender, ela quer montar uma loja de roupa, ele quer montar um restaurante e tal, para evitar trabalhista, evitar ter que entrar com embargos de terceiro, separar bens de família, fazer tudo isso. O que o casal vem e faz? Modifica, às vezes, de uma comunhão parcial de bens, de uma comunhão universal de bens, para uma separação total. Faz a partilha, mas para isto
o nome dos dois tem que estar limpinho, limpinho. Todas as certidões negativas, como se você fosse vender um imóvel. Negativas, provar para o juiz que você não tem processo, que você simplesmente quer mudar porque vocês não tinham, orientação daquilo. E ali está, até nessa modificação, tá dentro da sentença, o juiz preserva direito de terceiros. Então, se você está fazendo essa modificação para exercer uma fraude nessas dívidas, ela não vale perante terceiros, tá? Ela resguarda esse dinheiro, ela vai valer para o casal e naquele momento, se terceiros nenhum tem o que discutir, você não tem problema. Mas se houver, então, no caso de uma trabalhista, se houver no caso de uma compra e venda de imóvel para fraudar para que aquele bem fique exclusivamente no nome daquele que tem a ficha limpa, a gente sabe que não vai ser possível aí não, tá bom? E a última, fui traída pelo meu marido, posso pedir indenização no divórcio? Gente, a gente não discute mais culpa, ok? Antigamente, quando havia separação, a figura da separação, sanção, nós discutíamos culpa. Aquele que deu causa tinha uma perda patrimonial, tinha uma perda da guarda dos filhos, tinha toda uma situação, ok? Hoje, a gente não discute culpa, exceto num caso que é para os alimentos sociais. O que são os alimentos sociais? Os necessários é aquele que a gente usa para comprar remédio, comida, ter um teto. Os sociais, e aí eu vou usar aí para vocês, lembra da mulher do filho do Maluf, que é o caso mais emblemático, que foi a pensão, que foi a Priscila Correia, advogada, que é o caso mais emblemático de pensão mais alta, eu não lembro se na época era 400 mil, que hoje representaria tipo uns 700 mil, 800 mil reais de pensão por mês. Era surreal o negócio, né? Era surreal essa pensão. Então, esse alimento, ela come, ela vive, ela depende de 800 mil reais por mês, vamos colocar assim, para viver? Não. Ela depende de talvez 100, até porque vive numa mansão, tem um luxo. Os outros 700 é para manter um padrão de vida. Então, a gente perde a diferença aí dos 700, por esse nosso exemplo, num caso de culpa, mas aí é um caso muito específico, então, mas de uma maneira geral, eu responderia que não cabe a indenização neste caso. Só vai caber indenização de dano moral por um fim de um relacionamento se você expor a outra pessoa ao ridículo. Pela traição não vai existir, o juiz não vai nem te perguntar o motivo. Se eu quiser fazer um litigioso hoje, é o que eu faço. Eu coloco que os motivos não vêm ao caso, ok? Eu nunca coloco se traiu ou não traiu. Desculpa, eu não trago a cornice dos meus clientes para dentro dos processos. Lavação de roupa suja, não trago. Eu coloco que por incompatibilidade resolveram, saiu de casa, que não dá mais e ali fico. Eu deixo para contra-argumentar alguma coisa, se for pertinente, em réplica. Mas eu nunca sou a que jogo a primeira pedra. Ok? Mas depois também vocês me veem, pode me ter garantia que eu venho com a pedreira em réplica, ou numa reconvenção, ou numa contestação, dependendo do que vem. Ok? Mas eu mesma nunca saio levantando a bandeira da traição de ninguém. Mas a gente tem casos daquela situação onde o cara expõe o fim do relacionamento, esfrega lá nas redes sociais, ou conta. Eu conheço um caso recente, não é meu, é de um colega nosso, onde o cara filmou a traição, e sabe o que ele fez? Ele expôs, ele mandou o vídeo do WhatsApp dela com o cara para a família inteira. Só que essa família era de favela, entendeu? Era de comunidade. Os caras eram aqueles que matam, batem, prendem e depois eles perguntam o que aconteceu. Então, essa mulher, até pela família dela mesmo, ficou jurada de morte, entendeu? Ok, ele expôs ela. Entendeu? Nada justifica a traição, mas também não justifica a exposição. Ele poderia ter usado por uma matéria de troca ali dentro, ter guardado, mas ele expôs. Esse caso é indenização? É. Então ainda eu te falaria mais, sabe? É feio esse termo, tudo, mas a gente fala, além né, do corno, ainda vai ser obrigado a pagar indenização para a parte contrária. Então toda vez que o cliente chega lá, fui traído, quero levar isso pro processo, eu já começo botando panos quentes. Vamos lá, calma lá, não adianta expor, precisa ver o contexto que isso vai vir. Então, a exposição perante terceiros é exatamente o que dá, neste caso, a indenização, né? A indenização
pelo fim, né? Pela traição pelo fim. Quando você expõe a pessoa ao ridículo. Aí é o que entra, qual é o tipo de indenização? Vai ter que entrar com dano moral, provar para o juiz a dor perante o juizado cível e não perante, né, perante o juizado, perante o juiz cível e não perante o juiz de família. Juiz de família não julga a indenização por dano moral. Ele é incompetente, tá? Incompetência em razão de matéria em relação a dano moral. Ele não vai fazer isso. Ele faz o abandono afetivo, mas é diferente aqui do dano moral por uma traição, por alguma coisa. Porque o vínculo aqui, a exposição foi o casamento. Foi a situação que deu, o fato gerador aqui foi o casamento. Mas a exposição, ela entra na matéria cível aí. Então, juiz nenhum de família vai dar dano moral. Então, a gente é um erro técnico nosso como advogado requerer isso em qualquer tipo de petição, ok? Então, vai ser feito mesmo ali dentro do cível, mostrando a indenização, como se você tivesse sido exposto por qualquer pessoa, independente do motivo que fosse, fora do seu ambiente conjugal, ali fora daquela relação, daquele relacionamento. Combinado? Tem alguém que queira fazer mais alguma pergunta, deixar mais alguma coisa, ou trazer aí para mim uma pergunta que sempre fazem dentro do escritório em relação a direito de família, direito de sucessão? Aproveitar que a gente tem aí mais 5 minutinhos para responder. Tem alguém que quer colocar alguma coisa, tal? Semana que vem, enquanto isso que vocês vão escrevendo aí, vou trazer para vocês. Semana que vem a gente vai falar, vamos trazer dentro aí a semana inteira através de postagens, de feeds, de comentários no Insta, coisas no Facebook, até a respeito de famílias reconstituídas. O que é aquilo? Sabe o meu, os seus e os nossos? Segundo os casamentos, quais são as responsabilidades nossas enquanto cônjuges, enquanto padrastos, enquanto madrastas nesses segundos relacionamentos? A gente é obrigada a pagar pensão, eu tenho direito a regime de visita caso eu venha me divorciar dessa segunda esposa, mas eu tenho lá uma relação. Ou seja, a gente vai trazer um pouco ali da relação socioafetiva. Vou falar com a Ana Paula de Oliveira, uma advogada de Florianópolis, aí do IBDFAN de Santa Catarina. Bem legal também, num papo bem diferente. Trazer, eu gosto muito, né, para vocês saberem, eu gosto muito das lives com pegada psicológica. Eu gosto das jurídicas, ensinar vocês, comentar, trazer aí as questões de dúvidas, né, a parte técnica que eu falo, mas é muito gostoso falar da parte psicológica, do fator humano. Tô louca, eu não sei nem se cabe aqui, mas depois o povo do marketing me mata, mas trazer live, sabe, live de menina, maquiagem, trazer uma médica para falar pra gente a respeito das nossas relações, tudo, trazer o que a gente faz. Então, semana que vem a gente vai falar sobre segundas uniões, depois nós vamos trazer direito digital, tudo que tem de novidade dentro do direito digital também, aí com a Andréia, gente, me fugiu o sobrenome, eu sou muito ruim nessas coisas de nome e sobrenome, me fugiu, também daqui de São Paulo, super boa também no assunto, também da comissão de direito de família. Eu tento sempre trazer algumas coisas diferentes para vocês, temas pra gente fugir da mesmice, então sempre fica aí para vocês trazerem pra gente os temas que vocês querem escutar, dúvida. A gente só não pode analisar caso em concreto aqui por causa de exposição, né? Segredo de justiça, a gente não faz consulta online, a gente vem, é isso que eu falo, a gente sempre vem do depende, vem da situação, a gente traz o geralzão aí, mas quem tiver caso concreto e quiser depois me perguntar no Insta, no direct, ou me pergunta pelo Face, no Messenger, tô sempre aí para responder para vocês. Tá bom? Ninguém deixou perguntinha, vou deixando aqui meu beijo pra vocês, meu agradecimento. Não esquece de quem estiver assistindo pelo YouTube, deixar o like, o joinha, curtir, colocar a sinetinha lá pra tocar a respeito de quando tem conteúdo novo, curtir a nossa página aqui do Insta, seguir, interagir com a gente, deixar os seus corações eternos, ok? Para mim que isso
É muito importante para quem não sabe, para quem faz Insta, tá? Quanto mais curtida, quanto mais coraçãozinho, quanto mais compartilhamento a gente tem, mais a gente sobe no feed, mais a gente pode trazer novidades aí para vocês, tá bom? A gente vai sendo colocado aí. Fazer do direito de família, deixar, né, o papel do direito de família, o papel que ele merece, um papel de destaque, um papel de honra ali dentro do direito, não explicar que isso daqui não é direito de meninas, não é mimimi, que isso vai muito além e que todo mundo, eu escutei essa frase e eu nunca tinha pensado, todo mundo, eu escutei ontem, vai precisar um dia do direito de família, porque casa, porque divorcia, porque tem guarda, ou então porque alguém querido, um pai, uma mãe, um irmão faleceu e deixou bens, ou a gente mesmo, né, um marido, situação com filhos, então todo mundo precisa da nossa área aí, ela precisa ser vista com mais carinho, inclusive por nós profissionais, tá bom? Beijo pra todo mundo, gravado no IGTV, e a gente vai se vendo. Beijinho!